ele não negou nem o seu próprio filho a Deus. Esse chamado que Deus ali faz a Abraão era um pouco estranho, porque Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Outros deuses fenícios, outros deuses cananeus pediam sacrifício de pessoas, mas o Deus de toda a terra, o Deus de Israel, nunca pediu sacrifício humano. Esse pedido estranho, na verdade, era para testar o coração e a fé desse homem chamado para ser uma grande nação, e ele não negou o seu filho a Deus, e ele entrega esse filho, ele leva esse filho nesse lugar de sacrifício, no Monte Moriá, esse monte tão simbólico e tão específico. Ele leva o seu filho, prepara a lenha, o próprio Isaac, a Bíblia fala que ele leva a lenha, e leva o cutelo, ou seja, o machado ou a faca, e nesse momento onde eles estavam subindo até o monte, Isaac pergunta para o seu pai: pai, cadê o sacrifício? Nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, nós temos o altar para construir, mas e o sacrifício, onde está? E Abraão, cheio de fé, fala: filho, o Senhor proverá o sacrifício. Então nós vemos, amados, que Abraão, ele foi colocado à prova, e Abraão obedece à voz de Deus. Deus fala para ele: pega o seu filho, seu único filho, e entrega. E Abraão não nega o seu filho, porque ele obedece essa voz, ele escuta essa voz e obedece. O verso 22, ou melhor, o verso 15 em diante, do mesmo Gênesis 22, vai dizer assim: então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu, não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como estrelas do céu e a areia da beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. A palavra obedeceu no hebraico é a palavra chamada chamar. Chamar significa ouvir e escutar. Só que existe uma diferença entre ouvir e escutar. A palavra ouvir, ela vem do latim audire, que significa perceber o som. Então eu ouço quando eu percebo um som, ou seja, se você está percebendo o som do microfone, o som da guitarra, o som do louvor, o som saindo da caixa, o som do carro passando lá, é a sua percepção de som, ou seja, a sua capacidade auditiva. Isso é ouvir. Agora a palavra escutar vem do latim auscultare, que significa ato de atenção ao que está ouvindo. Escutar é a nossa capacidade de discernir aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Nós escutamos e guardamos. O ouvir é apenas a capacidade, a habilidade que nós temos de ouvir os sons, ouvir a nossa capacidade de ouvir, enfim. Agora escutar é esse ato de atenção, ou seja, Abraão obedece e ele escuta o que Deus tinha dito. E ao escutar o que Deus tinha dito, ele entrega o seu filho. Ele escuta a direção, ele escuta a voz, ele escuta a ordenança de Deus e ele entrega, ou seja, ele obedece. E essa obediência vai gerar para ele uma promessa, porque Deus havia prometido para ele algumas vezes que iria multiplicar a sua descendência, mas o momento em que Deus concretiza essa promessa foi no momento em que Abraão entrega, o momento em que Abraão escuta, o momento que Abraão obedece, no nível mais hard talvez que uma pessoa pudesse obedecer, a entrega do seu filho. Deus não pediu para Abraão dinheiro, terras, recursos, servos, escravos, porque isso Abraão tinha em abundância. A Bíblia fala que Abraão era um homem rico, mas Deus pede para Abraão aquilo que realmente lhe custava, e o que iria lhe custar realmente
era o seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele teve com Sara, a mulher que ele amava. Então ele vai e entrega tudo isso, e essa entrega, esse escutar, esse obedecer, e essa entrega gera para ele, amados, uma promessa que se cumpre na vida de Isaac, depois na vida de Jacó, e depois, por consequência, nas tribos de Israel, e até durante toda a sua descendência dos filhos aí de Abraão, desse pai da fé. Por isso nós aprendemos que a obediência de Abraão é escutar a voz de Deus e a capacidade de termos de cumprir a sua vontade. Essa capacidade que nós desenvolvemos de entregar para Ele as nossas vidas e de entregar aquilo que realmente Deus nos pede. Abraão não entregou apenas Isaac, Abraão sim entregou, porque ele entregou a sua própria vontade, porque ele não tinha vontade de entregar o seu filho. Que pessoa, na sua capacidade lógica de pensar, gostaria de entregar o seu filho para um holocausto? Ninguém. Então Abraão, ao entregar Isaac, ele também se entrega. Ele entrega as suas vontades, ele entrega os seus porquês, ele entrega os seus praquês, ele entrega as suas dúvidas, ele entrega tudo. Então, ao entregar Isaac, Abraão também entrega a sua vida. Isaac representa esse filho da promessa, representa a sua descendência, a sua continuidade. Isaac representa o seu legado. E muitas vezes nós olhamos apenas para o ato de Abraão entregar Isaac e deixamos de olhar para realmente aquilo que Abraão entregou, que foi as suas próprias vontades. Ele se entregou por fé. Hebreus 11, verso 17, na prateleira dos heróis da fé, que o escritor de Hebreus vai citar vários heróis da fé, está lá o pai da fé. E a Bíblia vai dizer a partir do verso 17 assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Ou seja, ele entrega o seu filho, mas Deus fala que não queria. É como se ele tivesse voltado dos mortos. Ele entrega, mas não precisou sacrificar. E pela fé, Abraão teve a capacidade de escutar, obedecer e entregar. Isso nos ensina que toda entrega, ela é banhada de fé. Toda entrega, ela é regada por fé. Você não pode, e eu não posso entregar a minha vida por algo que eu não acredito. Eu não posso dedicar a minha vida por algo que não faz sentido para mim. E se eu estou fazendo isso, eu estou enganando a mim mesmo. Abraão, ele se entrega e entrega o seu filho, e ele tinha fé suficiente para crer que, se fosse a vontade de Deus, Deus teria a capacidade de ressuscitá-lo. Por isso tantos cristãos, desde os primeiros cristãos até os dias de hoje, eles se entregam por crerem na promessa de Deus. Eles se entregam por crerem que existe um lugar, existe uma herança, existe novos céus e nova terra, existe uma morada celestial que Deus nos preparou. E o tema dessa palavra é entrega, sacrifício e promessa. Por isso, ao nos entregarmos, nós temos que ter em vista uma promessa. Nós temos que ter em vista aquilo que o Senhor já nos prometeu. Da mesma forma que Abraão tinha uma promessa de multiplicar as suas descendências, e de como a areia da praia e como as estrelas dos céus, ele por fé ele entrega, e ele creu na promessa, ele creu naquilo que Deus tinha dito. E mesmo que fosse necessário entregar o seu único filho, que como a Bíblia diz, que dependia, que era a continuidade da sua descendência, mesmo ele sabendo que para se cumprir a promessa ele precisava ter um filho vivo, mesmo assim ele entrega. Ele teve a capacidade de escutar e a capacidade
de crer em Deus acima de todas as coisas. Então a entrega que envolve as nossas vidas para o nosso Senhor, para o nosso Deus, significa que eu acredito de forma veemente, de todo o meu coração, de forma consciente, de forma racional, que existe uma herança e que existe uma promessa para a minha vida na era vindoura, que existe uma promessa para a minha vida celestial, mas que também, ao entregar a minha vida para Ele, eu também tenho uma vida abundante na Sua presença, amém, amados? Porque senão, não faria sentido nos entregarmos a Deus se não tivéssemos uma esperança. E nós temos essa esperança que não pode ser perdida de vista. Mateus 16, 25 vai dizer assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. Essas são palavras de Jesus. O verso antes ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós tomamos uma cruz, nós entregamos a nossa vida, nós perdemos a nossa vida para encontrar a nossa vida. Nós tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos e seguimos o Senhor. Nós perdemos a nossa vida para encontrá-la, para encontrar a nossa vida. E isso precisa ser feito com uma consciência de uma esperança eterna, de uma promessa que Ele nos deu. Quem está comigo, diga amém, amados. Nós temos essa promessa e ela não pode ser perdida de vista, porque senão, em algum momento da nossa trajetória, onde as dificuldades vierem, onde os sacrifícios tiverem que acontecer, onde vierem momentos que nós passamos por abalos, momentos complicados da nossa história, nós perdemos a razão da nossa fé. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm perdido a razão da sua fé, a consciência da sua fé, deixado a sua fé, abandonado a sua fé, apostatado da fé, porque não têm em vista a promessa. Acham que a vida é apenas aqui um momento terreno, acham que aquilo que elas estão vendo é realmente aquilo e não pode mudar, e é isso e aquilo outro. Elas limitam a sua vida a algo terreno, elas limitam a sua vida a uma expectativa humana e terrena. E isso é errado. Nós não devemos limitar a nossa vida a uma expectativa humana e terrena. A nossa vida deve estar olhando para o nosso autor e o consumador da nossa fé, e o nome dele é Jesus Cristo, amém, igreja? Abraão não perdeu de vista a promessa. Abraão tinha os seus olhos fixos na promessa. Ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir, e por isso ele teve a capacidade de escutar a voz do Senhor e de entregar, porque a entrega, como eu disse, ela é regada, ela é banhada a fé. E o que isso tem a ver com nossas vidas? Todos nós somos chamados a nos entregarmos ao Senhor todos os dias. E essa entrega das nossas vidas, entregar os nossos prazeres, entregar os nossos deleites, entregar a nossa própria vontade, o nosso senso de justiça, entregar as nossas opiniões, os nossos achismos, os nossos dilemas, os nossos sofismas, os nossos pensamentos, a altivez de espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo nós somos chamados para entregar, e nós só teremos a capacidade de entregar se eu e você nos movemos por fé. Ao ouvir a voz de Deus, nós entregamos, obedecemos. E obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus, amados, ouvir a voz de Deus, muitas vezes vai ser ilógico para você. Muitas vezes não vai fazer sentido para você obedecer e você entregar a tua vida em prol de algo, em prol de uma causa. Às vezes você fala: meu Deus, mas está todo mundo indo para a direita, por que eu estou indo para a esquerda? Está todo mundo indo para a esquerda, e por que Deus mandou eu ficar parado? Porque desenvolver essa capacidade de escutar a voz de Deus é para poucos.
desenvolver essa capacidade de permanecer parado enquanto Deus não direciona, é para poucos, porque exige paciência, exige de nós fé, ao ponto de que enquanto a nuvem não se mover, eu não me movo, enquanto a coluna de fogo não se mover, eu não me movo. Ou seja, nós estamos e somos esse povo que espera a voz de comando do nosso Senhor. Nós escutamos a voz de comando do nosso general, do nosso rei, e assim que ele der uma voz de comando, nós nos movemos. Mas nos dias de hoje as pessoas estão se movendo por quê? Estão se movendo baseadas nas suas opiniões, estão se movendo baseadas nas suas convicções, e não estão se movendo baseados naquilo que Deus tem dito ao seu respeito, porque esperar Deus falar às vezes demora, às vezes Deus tem a sua maneira de trabalhar, e nós, impacientes como somos de uma geração fast food, não queremos esperar o tempo da voz, o tempo da direção, o tempo onde o Senhor fala e nós temos a capacidade de escutar e entregar aquilo que nós precisamos entregar. Quer um exemplo? Quando Deus te manda fazer algo que é ilógico para você, ou quando Deus te manda fazer algo que vai envolver da sua vida fé, a razão ela sempre vai gritar dentro de você: não, você não precisa fazer isso, não, você fazer isso para quê? Não, você está fazendo isso por quê? A razão ela grita. Se você já teve a oportunidade de se mover em ofertar na vida de alguém, de entregar algo para alguém, você vai entender o que eu estou te dizendo. Porque todos os momentos que Deus nos move em entrega, Ele vai nos mover em fé. Porque o nosso coração muitas vezes ele se endurece para aquilo que Deus quer que a gente faça, e principalmente se for algo ilógico. Porque você vai pensar: meu Deus, será que não é coisa da minha cabeça? Ai meu Deus, será que é isso mesmo? Ai, será que é na minha carne gritando? Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Imagine se Abraão ficasse ali debatendo com Deus, pensando que era a carne dele ou se era Deus falando. Não, Abraão ouviu a voz, e ele sabia que era Deus, e por ele ouvir Deus, por ele ouvir a Deus, ele escolheu obedecer. Ele escutou, ele não apenas ouviu, ele escutou, e ao escutar ele obedece. Ele decidiu obedecer, e decidir obedecer muitas vezes não é fácil. Dependendo do caminho que você escolhe em obediência a Deus, vai ser em alguns momentos o caminho mais difícil, não vai ser o caminho mais fácil. E será que eu e você estamos dispostos a pagar esse preço pela escolha do caminho mais difícil, porque escolhemos obedecer a voz do Senhor? Muitas vezes você se converte, você é o primeiro da sua família, e aí de repente todo mundo te olha estranho. É o caminho difícil, você é o primeiro convertido da família, você está abrindo o caminho para uma geração, você está preparando um terreno, você está preparando, você está sendo desbravador da sua casa. E quem que sai na frente para abrir uma trilha, para fazer um caminho, para cortar o mato, é quem está com o facão na mão pagando o preço de ir na frente. Vai ter cobra, vai ter aranha, vai ter escorpião, vai ter bicho, vai ter perigos da mata, e você está abrindo o caminho. A minha mãe foi a primeira convertida da minha casa, ela abriu o caminho, a primeira convertida. Ela abriu o caminho. E abrir o caminho não é fácil. Olha lá, virou crente, está vendo? Olha lá, agora é religioso, agora dá o dízimo para o pastor, agora é isso, agora não fuma mais. Minha mãe fumou desde os 14 anos, se converteu, parou de fumar. Agora é isso, agora é aquilo outro. As críticas, elas sempre acompanham a decisão de quando você decide entregar. E se você olhar para as críticas, você não vai permanecer. Quando Maria resolveu entregar o vaso de alabastro nos pés de Jesus, quais foram as críticas que ela recebeu? Podia ter dado dinheiro para os pobres, podia ter entregue para outras pessoas, mas Maria decidiu entregar. A entrega tem um preço, amados.
Se entregar para Jesus Cristo tem um preço. E eu e você estamos diariamente diante dessa escolha de se entregar, de nos entregarmos ou não. Diariamente nós temos uma oportunidade, de repente, de professar a nossa fé, mas tem momentos que nós nos acanhamos, nos envergonhamos. Você é crente? Ah, sou. Ah, você não faz isso? Não. Queremos dar uma maquiagem naquilo que nós cremos, nós queremos maquiar aquilo que nós cremos. A entrega vai te custar algo, a entrega, ela precisa te custar algo. Da mesma forma que o sacrifício, que é a segunda parte dessa mensagem. Quando falamos de sacrifício, a Bíblia vai nos ensinar muitos homens que sacrificaram e que entregaram a sua vida em sacrifício ao Senhor. A começar dos apóstolos ou dos profetas que se entregaram, outros foram partidos ao meio, outros foram decapitados. Eles se entregaram, eles se sacrificaram pela causa do reino. Essa Bíblia que hoje está aberta aqui para nossas vidas e nós estamos lendo, meditando, alguém pagou preço de sangue para isso aqui estar hoje nas nossas mãos. Alguém se entregou para que nós tivéssemos acesso às profecias que hoje estão aqui diante de nós. Alguém pagou caro por isso. Isaías profetiza sobre Jesus, mas Isaías, no final do seu ministério, foi ter sido cerrado ao meio. Paulo nos ensinou a respeito do que é ser uma igreja. Paulo nos ensinou sobre implantar igreja. Paulo nos ensinou a pregação dos gentios, mas Paulo foi decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, esses homens se sacrificaram em prol de algo. A começar do nosso Salvador, que sacrificou numa cruz em prol dos nossos pecados. Amém ou não? Então, quando falamos de sacrifício, a palavra sacrifício significa oferta, entrega. E existe um texto que mexe muito comigo, sempre quando eu leio, é esse texto de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 22, que diz assim, na versão NVT, até o verso 26. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo, construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ela faça cessar a praga, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor o rei, disse Araúna, use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que não me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Esse texto aqui acontece o contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler, é um erro de desobediência de Davi. Deus falou para Davi: não faça o censo. O que era o censo? Ele fazer uma consulta dentre os seus homens maiores de idade, para ele saber quais eram os homens de guerra, ou seja, os homens que ele tinha preparado para ir para a guerra. Ele queria saber o número do seu exército, e Deus disse para ele não fazer isso, só que ele desobedece, e ao desobedecer, Deus envia 3 opções de punição para Davi, e a punição escolhida por Davi foi a praga, e essa praga vem sobre Israel e mata mais de 70 mil pessoas, mortas pelo erro de Davi. Não foi pelos seus próprios erros, talvez, mas Deus escolheu 70 mil ali e ceifou a vida de 70 mil, porque Davi desobedeceu. Ele era o rei. E depois que isso acontece, o profeta Gade recebe uma palavra do anjo de Deus e fala exatamente isso que nós acabamos de ler. Ele fala para Davi: Davi, vai lá e constrói um altar na eira de Araúna,
Em outras versões vai dizer a eira de Orna. A eira significa um campo, um lugar de debulhar o trigo. E aí quando Davi chega lá com a sua comitiva real, Araúna vê ele e fala: leva tudo, eu te dou todos os benefícios, eu te dou a eira, o campo, ou seja, o celeiro, eu te dou a madeira, os bois, te dou os cereais, o trigo, você pode ofertar, faz o que você quiser, você tem tudo aí, ó. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: gratuito. Fala para ela assim: de grátis. Free, fala para ela: free. Sabe quando você passa na porta de uma loja e alguém fala: toma isso aqui para você, isso é de graça. Você fala: meu Deus, de graça hoje em dia, nem injeção na testa. Aí você fala: não, de graça para mim é de graça, toma aí, recebe. E aí você fica até meio naquela, né, acanhado de receber um negócio. Você fala: meu Deus, mas está tão difícil você ganhar uma coisa de graça hoje. Tudo você tem que pagar, né? E pagar caro por isso. Você vai no mercado, você sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando. Davi ganhou tudo. A eira, o campo, ou seja, a eira e o campo é a mesma coisa. A madeira, os bois, tudo. Só oferta, Davi. Só ora aí e entrega, está tudo pronto para você, ó. É teu, você é o rei, você merece. Só que Davi, ele tem uma resposta diante disso diferente. Davi, ele fala: eu não quero entregar o que é teu para o Senhor, eu preciso entregar o que é meu. Não adianta eu pegar aquilo que é teu e entregar para Deus. É fácil você dar um presente para uma pessoa se você ganhou o presente, não te custou nada. Ah, comprei uma camiseta, nossa, eu ganhei uma camiseta, não me serviu, eu dou para outra pessoa. Você ganhou, não te custou nada. Agora é difícil, sei lá, comprar camiseta para a pessoa, pagar e ir lá entregar. Isso te custou algo. A que você ganhou e deu não te custou nada. Davi, ele paga um alto preço, 600 peças de ouro, para comprar a eira de Araúna. E ele fala na versão ARA, no verso 24, e que é esse versículo que sempre está no meu coração quando Deus me pede para entregar algo, ou para sacrificar algo. E a Bíblia fala assim: tornou Davi a Orna, ou seja, a Araúna, não antes pelo seu inteiro valor, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei sacrifício, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi entendeu que essa entrega, ou seja, que esse sacrifício precisava lhe custar algo, e por isso que ele compra a eira. Ele paga pela eira, ele paga por esse campo, ele paga por esse lugar de debulhar o trigo, ele paga para entregar, ou seja, precisava ser um lugar onde ele colocasse ali o seu sacrifício. E esse lugar de sacrifício é o mesmo lugar, é o mesmo monte que Abraão ofereceu Isaque. A eira de Araúna ficava exatamente no monte Moriá, no mesmo lugar onde Abraão entregou Isaque. Exatamente nesse mesmo lugar, a eira de Araúna foi o lugar onde Davi compra a eira de Araúna e sacrifica ao Senhor, para que o Senhor não continuasse a punir o povo. A Bíblia fala que depois que Davi sacrificou, o anjo guardou a espada na bainha, ou seja, ele estava com a espada desembainhada, pronto para acabar com tudo. Mas o sacrifício de Davi, a oferta de Davi, o sacrifício que ele fez com que Deus mudasse de ideia, fez com que Deus ordenasse que o anjo guardasse a bainha e não consumisse todo o povo. Ou seja, o sacrifício tem poder para mover o coração de Deus ao nosso favor, amados. E você vai entender o que é o sacrifício que ele espera. Esse mesmo lugar que Davi compra, esse mesmo lugar que era o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaque, o mesmo monte Moriá, nesse mesmo lugar foi o lugar que se tornou o templo de Salomão. O lugar, a eira que foi comprada, o sacrifício que foi feito para cessar a praga, esse mesmo lugar se tornou o lugar da habitação de Deus, a casa de Deus, o templo do Senhor. Segundo Crônicas 3:1 diz sobre isso. Então, segundo Crônicas 3:1 diz assim:
Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. Então, na mesma eira que ele sacrificou, foi na mesma eira, no mesmo lugar, no mesmo campo onde o templo foi levantado, o lugar da habitação de Deus. E lembre-se que esse lugar se chamava Jeová Jirê, o monte da providência. Nesse lugar de sacrifício é o lugar onde Deus se move, e é o lugar onde também Deus escolhe fazer habitação. E que sacrifício você está querendo dizer, pastor? De você mesmo, da minha própria vida. O sacrifício agradável e vivo que Deus espera, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 1, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Amém, amados? E o sacrifício é o teu coração, o sacrifício é o meu coração, o sacrifício são as minhas opiniões, o sacrifício é o meu nome, o sacrifício é entregar as minhas finanças, o meu sacrifício é entregar meu casamento nas mãos do Senhor, o meu sacrifício é entregar os meus filhos e não criá-los conforme eu quero, mas conforme o Senhor me ordena. O meu sacrifício é a minha vida, eu entrego tudo como sacrifício ao Senhor, e isso é o que o Senhor nos chama a fazer. Será que eu e você estamos dispostos a entregar tudo pelo nosso Senhor? Esse sacrifício é que Ele chama o seu povo a se entregar. Esse é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, as nossas vidas, o nosso corpo, o nosso ser, o nosso coração, as intenções do nosso coração. Nós somos chamados para nos entregar como sacrifício, como oferta viva ao altar de Deus. Amém, igreja? Zaqueu, ele entrega, ele sacrifica, ele roubou, mas ele sacrificou. O jovem rico não, ele não quis sacrificar, ele não quis entregar. Maria tinha o vaso de alabastro diante das suas mãos, e ela sacrifica, ela oferta aos pés do Senhor. Ananias e Safira não, receberam o dinheiro numa venda de imóvel, tinha uma parte que era do dízimo, que era para ser colocada aos pés dos apóstolos, e eles negligenciaram, eles não quiseram, eles não entregaram. A viúva pobre teve a oportunidade de entregar e de sacrificar, e ela assim o fez, ela poderia não ter feito. Os discípulos, como eu disse, entregaram a sua vida para seguir Jesus, e seguir a Cristo vai te custar tudo, não vai te custar caro, vai te custar tudo. Só que um pregador, um pastor americano chamado Steve Lesson, que eu admiro muito, ele diz assim: vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais se você não o seguir. Vai lhe custar a sua alma. Seguir a Cristo vai nos custar tudo, mas não segui-lo vai custar a nossa alma. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, amados, nos deu acesso à presença de Deus, a uma vida abundante, a uma herança celestial, uma promessa viva que deve estar nos nossos corações. Por isso que todo sacrifício contém uma promessa. Abraão tinha uma promessa, Davi tinha uma promessa, e nós temos uma promessa. Ao nos entregarmos, ao nos sacrificarmos, nós somos herdeiros dessa promessa. Ao nos entregarmos, nós temos acesso a essa promessa. Amém, amados? Deus não quer 50% da sua vida, Ele quer tudo. Ele quer os nossos corações. O altar mais precioso que Ele deseja não é o altar das igrejas, mas é o altar do seu coração. É o lugar onde muitas vezes os ídolos são colocados, é no nosso coração. Se os ídolos estão no altar, ele é reflexo de um coração corrompido.
o nosso coração precisa ser esse sacrifício vivo diante do Senhor. Ele deseja habitar no altar dos nossos corações. Ele deseja habitar no altar do nosso interior, da nossa vida interior. Quando Jesus, partindo para o último tema dessa mensagem, o último tópico dessa mensagem, que é a promessa, entrega, sacrifício e promessa. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário por nós, quando Ele entrega tudo, quando Ele sacrifica a tua vida, quando Ele entrega o teu corpo, quando Ele entrega tudo e diz, está consumado, quando Ele entrega a obra completa da cruz, entregando a tua vida em prol dos pecadores, quando Ele se entrega, Ele nos dá acesso a uma promessa que eu e você, pela fé, não podemos perder de vista. Amém, amados? Então vai valer a pena toda a entrega e todo o sacrifício. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: vai valer a pena. Eu não me conformo com uma vida cristã que não é pulsante. Eu não me conformo com uma vida cristã que anda como Chaves, depois que toda a vila foi para Acapulco e fica andando perdido no meio da vila. Eu não me conformo com uma vida cristã dessa forma. Pessoas que, sabe o que é? Nossa, ai meu Deus, a minha vida. Uma vida que parece que está carregando um piano nas costas, onde não tem alegria, onde não tem fervor, onde não tem clamor, onde não tem abundância. Cristo morreu por nós, amados, a fim de nos dar, amados, a sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, amados? A plenitude de Deus habita em nós. A plenitude de quem Ele é habita em nós através do Teu Santo Espírito. E nós podemos nos alegrar, nós podemos passar por desertos, por dificuldades, por dias maus, por dias difíceis. Ou você acha que eu estou aqui muitas vezes pregando e minha vida está fácil? Se eu te contar a minha vida nesses últimos meses, você chora. Cada decisão não é fácil. Cada momento não é fácil, cada escolha não é fácil. Há um preço a ser pago. Ouvi muitas coisas, tenho ouvido muitas coisas, e tenho tentado me manter no lugar onde o Senhor me chamou para estar, na sua presença. Só que ventos vêm, palavras vêm, ataques vêm, Satanás tentando contra as nossas vidas constantemente, contra a tua vida constantemente. Só que quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ali nós estamos seguros. Amém, amados? E eu e você fomos chamados para passar mesmo por esses vales, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém, amados? A esperança do que o Senhor nos dá, ela nos motiva. A esperança da glória, que é Cristo, ela nos motiva, ela nos alegra. A nossa vida, quando nós somos banhados, regados por essa graça de Deus, por esse amor inabalável, que é a sua misericórdia, nós olhamos e falamos: meu Deus, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, obrigado por quem o Senhor é. O Senhor tem nos mantido de pé, a sua força tem nos colocado de pé, a sua alegria é a nossa força, e Ele vai nos sustentando, Ele vai nos colocando de pé. Agora não dá para viver uma vida cabisbaixo, meu Deus, e isso e aquilo, não está tão difícil. Você escolheu o caminho difícil, a porta estreita. Quem falou que ia ser fácil? Quem te iludiu? É e vai ser difícil, mas vai ser difícil com uma promessa de abundância no meio do caminho. Ele estará conosco, amém, amados? É muito mais difícil para quem está caminhando sozinho, sem ninguém, sem o Senhor. Sem o Senhor é difícil, mas o Senhor está conosco. É difícil, mas o Espírito Santo está conosco.
é difícil, mas o Espírito de Deus está nos guiando, está nos conduzindo. O Espírito de Deus habita em nós. É difícil, vai ser, mas com Ele, amados, nós permanecemos, nós prosseguimos. Nossos olhos estão no nosso autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo e na esperança eterna que Ele nos prometeu, de uma morada celestial com Ele, amém, amados? Tem momentos da sua vida que, se você olhar para o lado, você não cai, você capota. Tem momentos da sua vida que nada te favorece. Quem já passou por doença, quem já passou por perdas de pessoas que você ama, sabe o que eu estou dizendo. Você olha, parece que seu chão caiu, a vida se escureceu, virou cinza. Você olha, tudo está cinza, perdeu o brilho de tudo. E mesmo no dia mau, mesmo no dia da dor, mesmo no dia da adversidade, mesmo no momento, dias onde você não tem motivos para sorrir, Ele te sustenta com uma promessa eterna para a tua vida. E é essa promessa que nós não podemos perder de vista. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: vai valer a pena. E vira para ela e fala assim: vai passar. Os dias maus passam, os dias maus se vão. O deserto não é para sempre, ele é temporário. Enquanto passamos pelo deserto, Deus nos prova. Enquanto passamos pelo deserto, Deus nos testa. Deus testou Abraão, não vai testar você? O próprio Espírito de Deus testou Jesus, não vai testar você? Ou você é maior que Jesus? Ele vai nos testar, mas nós temos a certeza que Ele não nos deixará cair em tentação, amém, amados? Olhando para Ele, para a sua promessa. Apocalipse 22, para a gente encerrar, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas nesse livro. João viu o trono de Deus, e ele viu a promessa. Ele viu diante das bodas do Cordeiro os seus servos que o adoravam. Esses seremos nós, amém, igreja? E nós não podemos perder de vista a promessa, que é a sua glória eterna, onde não haverá luto, onde não haverá dor, onde não haverá problemas, onde não haverá a luz do sol nem a luz da noite, mas a própria luz do Senhor Jesus Cristo brilhará sobre nós, amém, amados? Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais traumas, lá não haverá mais problemas. Você não vai ter que lutar contra os seus traumas, você não vai ter que lutar contra a tua rejeição, você não vai ter que lutar contra as suas opiniões. Estaremos na plenitude do Senhor, amém, amados?
seremos completos nele, porque a nossa vida será transformada na sua glória. Amém, amados? São transformados por sua glória. Essa é a nossa esperança. Sacrificar e entregar vai te custar algo, mas vai ser algo eterno para nossas vidas, amados. Custa caro, mas é algo eterno. E essa eternidade é que eu e você não podemos perder de vista. Feche os seus olhos. Toda entrega contém uma promessa, e o sacrifício tem poder para mover os céus. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas, nossos corações diante de Ti, Senhor, nossos sonhos, tudo que temos e tudo que somos, Pai. E essa é a entrega mais difícil que existe, entregar a nós mesmos. Entregar algo que nos custe. O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele o fará. Entregar é tirar a mão do controle. Sacrificar vai lhe custar um preço alto às vezes. Mas com os olhos na promessa, com os olhos naquele que te chamou, nenhum preço vai ser tão alto quanto o preço que Ele já pagou na cruz. Qual é o teu Isaac? Qual é o teu sacrifício hoje? O que eu e você precisamos tirar a mão e entregar totalmente a Deus? Entregar e viver por fé significa aprender a descansar. Descansar. Não em qualquer lugar, mas descansar nele. Eu entrego, Senhor, eu sacrifico, agora é com o Senhor. Quando nós aprendemos a descansar nele, com os nossos olhos fixos na promessa, a vida fica mais leve. Não é para ser pesado. O fardo pesado Ele já levou. A vida cristã não é um fardo. A religiosidade é um fardo. A vida com Deus não. A vida com Deus é feita de alegria, de renovo, de paz, de esperança. De dias de luta, sim, mas dias também de manifestação sobrenatural, dias de visitação, dias onde Ele nos chacoalha só para nos mostrar que Ele está no controle. Nós vamos adorar e que você coloque a tua vida diante do altar. Você sabe aquilo que você tem colocado à mão e que Deus mandou você tirar.
E você sabe aquilo que você precisa descansar hoje, entregar e sacrificar nele. Assim como eu também sei. Vamos adorar Jesus. meus olhos no autor e consumador da minha fé.
ao centro. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Seja o nosso alvo. Traga a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Jesus. Nós somos esse sacrifício vivo diante do Teu altar, ó Pai. Nós nos entregamos porque Te amamos, Senhor, por fé naquilo que o Senhor prometeu e nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nós nos entregamos, nós nos sacrificamos em prol do Teu reino, em prol da Tua obra, em prol da Tua causa. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que a nossa recompensa nunca será terrena, mas a nossa recompensa será eterna, Senhor. A nossa recompensa é o Senhor, a nossa recompensa é a eternidade com o Senhor, ó Pai. Então os nossos olhos estão em Ti, Senhor. A vida é como um sopro, a vida é passageira, é como um vento, a vida passa. Nós ontem éramos crianças, hoje já estamos velhos. A vida passa rápido, mas a vida com o Senhor é uma vida cheia de esperança, é uma vida cheia de expectativa, é uma vida cheia de herança, de promessa, porque nós somos os Teus filhos, nós somos o Teu povo. Existe uma herança em Deus, uma coerência em Cristo Jesus, e essa herança não será perdida. Nós temos a esperança em Ti, que nós não percamos a esperança no Senhor, nas Suas promessas, naquilo que Ele prometeu sobre nós. Nós Te entregamos tudo, Jesus. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Te entregamos essa igreja, Te entregamos esse povo. Tudo é Teu, tudo é para a Tua glória, Senhor, tudo é para a Tua glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo nós Te entregamos, Senhor, tudo nós Te entregamos. Nós nos entregamos a Ti, nos aceita como um sacrifício vivo diante do Teu altar, Te dando toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, e as nossas palmas em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Te louvamos, Senhor, a Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que eu e você possamos refletir sobre os nossos Isaques e sobre o sacrifício que o Senhor espera das nossas vidas, que é o nosso coração, que é nós mesmos nos entregando para Ele dia após dia, sabendo e crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Que nós não percamos a Sua promessa de vista, que em breve, em pouco tempo, Ele virá sobre nós para buscar e arrebatar a Sua igreja, arrebatar a Tua noiva. Ele virá sobre nós, e essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, que o nosso Senhor virá no tempo oportuno dEle. Não sabemos o dia e nem a hora, não sabemos se pré-tribulação, no meio da tribulação ou pós-tribulação, não sabemos, mas Ele virá sobre nós, Ele virá sobre nós, e a nossa fé, os nossos olhos devem estar fixos naquele que
através da sua palavra, gravou a eternidade em nós. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Cristo Jesus, que você vá debaixo dessa palavra. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que os seus olhos estejam na herança eterna, que é o Senhor Jesus Cristo e o teu reino eterno e inabalável. Deus te abençoe, vai na paz, uma boa semana, em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado.